Saudações, pessoal! Nos encontramos mais uma vez aqui pelo canal Foco na Física e dessa vez nosso objetivo é estudar um tema bastante importante, que é o vetor. E eu quero lembrar que esse tema é essencial, né? Ele é importante principalmente para estudantes do ensino médio que pretendem alcançar uma formação de nível superior, cursando alguma disciplina na área das ciências exatas, né? Como, por exemplo, né, a computação, as engenharias, a física, a matemática e tantos outros cursos da mesma área ou cursos afins, né? Certamente, o estudante que estiver em algum desses cursos irá se deparar muitas vezes com operações vetoriais. Bem, então, sem demora, vamos iniciar o nosso estudo. Olha só, o que é, na verdade, o vetor, né? O vetor tem algo a ver com grandeza. Então, antes de conceituar o vetor, de compreender o que ele é de fato, vamos relembrar o que é uma grandeza, né? Então, veja bem, grandeza é tudo que pode ser medido. Vamos ver um exemplo aqui cotidiano bastante comum, em que grandezas estão presentes, né? Olha aí, um ciclista que vem fazendo um percurso em linha reta, ele consegue percorrer um espaço ΔS. O espaço pode ser medido, portanto, ele é uma grandeza, né? Digamos que alguém esteja cronometrando o tempo que o ciclista demora para percorrer de um ponto inicial a um ponto final, e essa pessoa acionou um cronômetro e encontrou um valor de tempo ΔT. ΔT, que é o tempo, também é uma grandeza, né? Porque pode ser medido. Se a gente relaciona essas duas grandezas, encontraremos uma terceira grandeza, que é a velocidade média, como sendo o quociente entre o espaço percorrido e o tempo gasto em tal percurso, né? Mas existe uma quantidade imensa de grandezas, né? Se fôssemos fazer uma lista, passaríamos muitas horas, né? E não estaríamos nem perto do final. Vamos ver outros exemplos aqui. Aceleração, força, energia, massa, corrente elétrica, volume, campo elétrico, área, temperatura, pressão, carga elétrica. Bom, e um número sem fim aí de tantas outras grandezas. Tudo isso pode ser medido, né? Mas como nós observamos aqui no início, né? Medir significa comparar a magnitude do que nós queremos dimensionar com uma medida padrão, com uma unidade padrão, né? Bom, existem medidas que são padrão de referência internacional, né? Medidas que são conhecidas por todos os países do mundo e também utilizadas pela maioria deles, né? Então, vamos observar aqui algumas dessas medidas padrão. Um sistema bastante conhecido mundialmente, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, né, mais utilizado mundialmente, é o chamado SI, Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema foi construído em comum acordo com vários países, né, de modo que todos pudessem falar uma só linguagem, e ele é constituído por 7 unidades de base, das quais se derivam muitas outras grandezas, né, de padrão mundial. Olha só a tabela do Sistema Internacional de Unidades. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas são as 7 medidas de base do Sistema Internacional e a relação entre elas faz com que surjam muitas outras grandezas. Semelhante ao que nós vimos aqui, relacionando espaço e tempo, encontramos a velocidade, então a relação entre essas grandezas faz com que surjam muitas outras, né? Aqui nós temos as unidades padrão e aqui nós temos o símbolo dessas medidas padrão, né? Então, para fazer uma medida de comprimento, por exemplo, é necessário saber quantas vezes o metro padrão, né, está presente naquela medida. E aí a gente vai conseguir dimensionar corretamente dentro dos padrões internacionais. Então, vamos seguir adiante. Olha só.
Eu ainda não falei o que é um vetor, mas eu falei que vetor tem algo a ver com grandeza. E nós acabamos de ver que grandeza é tudo que pode ser medido, né? Mas nós podemos dividir essas grandezas em dois tipos essenciais. Veja bem, as grandezas podem ser do tipo vetorial ou do tipo escalar. Começou a aparecer aqui uma palavra que tem algo a ver com o vetor, vetorial, né? Tem tudo a ver com o vetor. Então você já começa a compreender que o vetor está relacionado a um tipo de grandeza, não a todas, né? Eu posso antecipar a informação de que as grandezas que são chamadas de vetoriais são representadas por vetores. As que são chamadas de grandezas escalares, elas não são representadas pelo vetor. Vejamos as diferenças nas situações seguintes, porque a partir delas nós vamos começar a compreender o que é um vetor na verdade. Veja bem, eu vou começar fazendo uma pequena análise aqui de uma situação comum do dia a dia com a grandeza força. A força pode ser medida, ela é uma grandeza, não é? Então, olha só essa situação aqui. Nós temos alguém que está pretendendo fixar um martelo, aliás, fixar o prego, né, na madeira, né? E para isso está utilizando uma força. E onde está essa força? É a força que o martelo aplica sobre o prego. Mas para que isso funcione, são necessárias algumas considerações indispensáveis. Vamos ver quais são. Primeiro, o martelo precisa bater verticalmente. Logicamente, né, que se o martelo se movimenta na horizontal, ele não vai acertar o prego. Então, por exemplo, a direção horizontal ou a direção diagonal, por exemplo, não seriam ideais. A direção correta é a vertical. Então, a primeira característica importante que nós precisamos citar é a direção na qual a força estará exercendo sua ação, né? Então, a direção correta é a direção vertical. Sim, mas isso é o bastante? Não. Um outro detalhe é que uma direção tem dois sentidos possíveis, né? Nessa direção vertical, nós podemos seguir para cima ou para baixo. Obviamente que o martelo não vai bater para cima, senão ele também não vai acertar o prego. Então, tem que bater para baixo. Veja aqui aparecendo a flechinha, né? Além da direção correta, que é vertical, precisa-se ter um sentido correto, que é para baixo. Observe que se uma dessas informações estiver incorreta, então a força não executará o seu papel, que é bater no prego para que ele possa ser enfiado na madeira, né? Mas direção correta e sentido correto é o bastante para que a força consiga colocar o prego na madeira, fixar o prego na madeira? Não, precisamos ainda de uma terceira consideração indispensável, né? Que é a quantidade de força que o martelo bate, transfere, né, para o prego. É claro que uma força muito pequena, ela não fará efeito nesse caso aqui. Então, nós vamos representar esse F como sendo uma quantidade de força, né? Além da direção correta e do sentido correto, também é fundamental que tenha uma quantidade correta de força, porque se uma dessas três características estiver incorreta, então o martelo não conseguirá colocar o prego na madeira. Significa dizer que quando a força está presente, essas três características também estão presentes, né? Elas são inseparáveis praticamente, né? Então veja só, toda grandeza, assim como a força, né? Nós vimos que grandeza é tudo que pode ser medido, né? Toda grandeza que necessita obrigatoriamente de um módulo. E o que é um módulo? O módulo também é conhecido como intensidade. É a quantidade da grandeza. Exemplo aqui, a quantidade de força é necessária, né? Que também precisa de uma direção. E o que é a direção? É a linha onde a grandeza está atuando, é a linha de ação, né? No caso da força, a linha é vertical. E um sentido. Veja, o sentido também é importante.
Além da unidade de medida, né, todas as grandezas que obrigatoriamente precisam dessas três características são chamadas de grandezas vetoriais. Bom, a força nós podemos afirmar que é uma grandeza vetorial, porque para que ela funcione e o prego seja enfiado na madeira, fixado, né, é necessário que essas três considerações estejam presentes de forma correta, inseparavelmente, obrigatoriamente, para que a força consiga colocar o prego na madeira. Portanto, se a força precisa obrigatoriamente desses três dados, ela é uma grandeza vetorial. E eu não precisaria de todo esse desenho, toda essa ilustração e animação para mostrar a presença da força sendo aplicada pelo martelo sobre o prego. Bastaria que nós tivéssemos essa figura aqui, essa flechinha para baixo e uma letra ao lado. Vamos entender o porquê. A direção é a linha de ação. Veja que o vetor está na linha vertical. O sentido para baixo. Veja que a flecha aponta para baixo. E a intensidade é o tamanho dessa flecha, né? Então, essa flechinha é o vetor. É uma representação gráfica, né? E para que serve o vetor? Para representar graficamente e muitas vezes também matematicamente o que está acontecendo com as grandezas que são chamadas de vetoriais. Uma grandeza vetorial é aquela que obrigatoriamente precisa de uma direção, de um sentido e de uma intensidade além de sua unidade de medida. A força se comporta dessa forma, né? Então, a todas as grandezas que apresentam essas características indispensáveis são vetoriais e podem ser representadas apenas por uma flechinha. Esse F representa qual grandeza o vetor está simbolizando, no caso aqui a grandeza força, né? E essa flechinha em cima do F é apenas para indicar que trata-se de operação vetorial, né? É assim que nós simbolizamos uma grandeza vetorial, com a sua letra representativa e uma flechinha acima dela, tá? Portanto, eu poderia estudar toda essa situação apenas com essa simbologia gráfica, que é o vetor. Daqui a pouco nós vamos ver um conceito mais completo sobre o que seja o vetor. Vamos analisar mais outras grandezas. Olha só, vamos fazer agora uma outra comparação entre duas grandezas, velocidade e tempo. Simplesmente porque velocidade e tempo podem ser medidas. Então, isso é uma grandeza. Vamos começar pela velocidade. Observe essa situação aqui. Nós temos um arqueiro e ele vai atirar essa flecha, né? E nós vamos congelar aqui um momento do movimento. Então, observe. Então, repetindo a animação aqui algumas vezes. Veja que o arqueiro atirou a flecha na direção horizontal. O que importa para a gente é analisar a velocidade da flecha. Veja que a rapidez com que a flecha está se movendo, que é a velocidade, está atuando na direção horizontal. Então, vamos separar aqui uma linha que representa a direção horizontal. A direção da velocidade da flecha é horizontal. Outra informação importante, veja que, assim como a força precisa de uma direção, a velocidade também precisa de uma direção. Vamos adiantar aqui o movimento da flecha. Veja que quando a flecha vai adiante, aparece aqui na linhazinha verde aqui embaixo, uma setinha aqui no extremo, indicando para que lado a flecha está indo, né? Então, além da direção horizontal, a seta dá um sentido, né? Ela fornece um sentido. Assim como a força precisa de um sentido, a velocidade também precisa de um sentido, que nesse caso, em relação a nós, é para a direita, né? Então, a velocidade da flecha está se desenvolvendo aqui horizontalmente para a direita. Isso já é direção e sentido. Mas é óbvio que a flecha está se movendo com uma quantidade de velocidade. Porque se fosse uma quantidade zero, ela estaria parada, né? Então, existe uma quantidade de velocidade aqui da flecha. Então, essa quantidade é o que nós chamamos de módulo ou de intensidade, que é a mesma coisa. Assim como a força
precisa também de uma intensidade, isso também ocorre com a velocidade. Então, a intensidade ou módulo, ou magnitude da grandeza, é o valor numérico da velocidade que está sendo desenvolvida. Portanto, acabamos de ver que velocidade também precisa de intensidade, direção e sentido. Logo, ela é uma grandeza vetorial, e eu também não precisaria de toda essa figura aqui, animação, bastaria essa flechinha e o símbolozinho V de velocidade. Aqui nós teríamos a informação de que a linha é horizontal para a direita e a dimensão é o tamanho do vetor, que seria a quantidade de velocidade. Dessa forma, nós sabemos aqui que velocidade também é uma grandeza vetorial e, portanto, pode ser representada por um vetor, que é um modelo gráfico e matemático, tá? Bom, mas a gente viu a velocidade, agora vamos ver o tempo, né? Suponhamos que alguém cronometrou o tempo do movimento da flecha, né? O tempo em que a flecha foi atirada e o tempo que ela chegou num determinado alvo, né? Então, aqui está o cronômetro, mais uma vez, para medir o tempo do movimento. E nós, assim como a gente observou a força com intensidade, sentido e direção, e também a velocidade com módulo, direção e sentido, vamos analisar a mesma coisa para o tempo. Existe intensidade para o tempo? Sim, com certeza. A intensidade é a quantidade de tempo, né? E o cronômetro mede uma quantidade de tempo. Então, eu posso chamar o tempo de ΔT, né? Ou simplesmente de T, intervalo de tempo, né? E qual é a direção do tempo? Aí eu pergunto para vocês, o tempo é vertical, ou o tempo é horizontal, ou o tempo é inclinado? O tempo sobe ou desce, né? O tempo vai para a direita ou para a esquerda, para trás ou para frente? Bom, não tem sentido falar isso, né? Porque, por exemplo, se o tempo for vertical para cima, então quem estiver na vertical descendo, ao invés de gastar tempo, estaria diminuindo o tempo, porque estaria contra o sentido crescente do tempo. Se o tempo vai para a direita, então subindo eu não estaria gastando tempo, porque eu estaria fora de sua linha de ação. Isso é uma loucura, né? Isso não faz sentido, né? Não tem lógica. Então, para a grandeza tempo, não existe direção. Isso não existe, tá certo? E qual é o sentido do tempo? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo? Também não existe isso, né? O tempo não precisa de intensidade, direção e sentido. O tempo é uma grandeza que precisa unicamente, apenas, de uma intensidade e sua unidade de medida. Portanto, o tempo não é uma grandeza vetorial, não pode ser representado por um vetor, porque simplesmente o tempo é uma grandeza escalar. Tudo bem, pessoal? Agora vamos adiantar mais um pouco as informações. Olha só, vamos classificar algumas grandezas, né? Vamos observar algumas grandezas que são vetoriais e algumas grandezas que são do tipo escalar, e posteriormente vamos entender o que vem a ser o vetor posição. Olha só, nessa tabela nós temos alguns exemplos, né? Uma classificação entre grandezas. Grandezas que não precisam de intensidade, direção e sentido e, portanto, não são representadas por um vetor. São essas aqui, ó, massa, energia, o próprio tempo, como a gente viu, o volume, quantidade de calor, temperatura, frequência, densidade, área, e claro que existem muitas outras, né? Aqui são apenas alguns exemplos, né? E as grandezas que são chamadas de vetoriais. Alguns exemplos delas são velocidade, a gente acabou de ver que velocidade é uma grandeza vetorial, né? A aceleração também é uma grandeza vetorial. A força, como a gente também viu lá no início, o campo elétrico, o campo magnético, deslocamento, o impulso, quantidade de movimento, é impulso, né? Impulso não é a mesma coisa que impulso, né? Impulso é uma grandeza, impulso é outra grandeza. Lembra lá daquele exemplo do martelo aplicando uma força sobre o prego para que o prego seja enfiado na madeira? Pois bem, fisicamente a gente costuma dizer que a força executará um trabalho, né?
existirá o trabalho da força mecânica, né, aplicada sobre o prego, porque não estamos ainda falando sobre a grandeza do trabalho, mas desde já eu já vou falando alguns termos que vocês precisarão conhecer mais à frente, que seria simplesmente a força fazendo com que o prego ingressasse dentro da madeira, sofrendo um pequeno deslocamento, né? Tudo certo? Olha só, existem muitas outras grandezas escalares e muitas outras grandezas vetoriais, né? Nós estamos vendo aqui apenas alguns exemplos delas. Veja só, para a gente compreender o que é o vetor posição, eu vou montar aqui um sistema de coordenadas em 3 dimensões. Começando aqui pelo eixo Y, não, eixo X, né, na verdade. Depois um eixo Y, sistema cartesiano. E vamos colocar um terceiro eixo aqui, que seria um eixo da profundidade, né? Como se alguém estivesse aqui próximo ao Z, observando uma parede no plano XY, né? Para a gente melhorar aqui graficamente o exemplo, né, e compreendermos um pouco sobre o que seja o vetor posição, eu vou acrescentar mais algumas coisas. Vamos supor que o plano XZ, aqui embaixo, fosse uma superfície terrestre que eu estou representando por essa área em forma de grade, tá? Seria a superfície da Terra. E vamos supor que acima dessa superfície nós estivéssemos aqui o céu, né, o espaço aéreo, tá bom? Vamos colocar uma graduação nessas escalas. Então, colocar uma graduação aqui em X. Seria mais ou menos assim, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Podia ser 10 em 10, de 20 em 20, não importa, né? Criamos uma escala aqui no eixo X, vamos criar uma escala também no eixo Y, né? E uma no eixo Z, como já apareceu aqui rapidinho, né? Bom, aqui já é o suficiente para a gente fazer uma analogia, né? A interpretação de uma situação que ocorre no dia a dia, né? Aqui no ponto de origem é o 0 do sistema de coordenadas, ele é o 0 para x, é o 0 para z, é o 0 para y, né? O ponto de cruzamento dos eixos. Então, geralmente, a gente usa esse ponto de origem do sistema de coordenadas como sendo um ponto de referência, né? Um ponto a partir do qual nós observamos e descrevemos alguns fenômenos. Vamos supor que nesse ponto de origem nós tivéssemos aqui um radar que fiscaliza o espaço aéreo, né? Um radar de tráfego aéreo. Como é que funciona um radar? É um circuito transmissor e receptor de onda de rádio. Ele liga o transmissor, emite uma onda de rádio, um pulso, né? Essas ondas eletromagnéticas colidem com o objeto no céu a uma determinada distância, né? E então é o tempo que o circuito ligado à antena desliga o transmissor e liga o receptor. Então os pulsos eletromagnéticos retornam e o receptor captura, né? Identificando que há a presença de um objeto no céu, né? Algo se movendo. Então, imagine que no céu existe esse pontinho aqui, que apareceu agora aqui, ó, discretamente, tá? E nesse pontinho existe, por exemplo, um avião, vai passando uma aeronave, né, no local, e o radar vai identificar a presença da aeronave no céu. Bom, como é que funciona o radar mesmo? Ele emite e captura pulsos eletromagnéticos, né? Para nós, esse radar será o referencial. O que é um referencial, que vocês já viram tanto na cinemática? O referencial é o observador do fenômeno. Então, ele é o ponto a partir do qual nós observamos o fenômeno. Poderíamos dizer, ponto a partir do qual nós descrevemos os fenômenos a partir da observação nesse ponto, né? Então, o radar é quem está observando o céu. Ele é o ponto de referência, ele é o observador, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês até agora, você pode perguntar, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com o vetor, né? É que eu não precisava de todo esse esquema, né? Eu precisava apenas de um vetor. Sendo o avião aqui o móvel, que é o corpo que se movimenta no ponto no céu, aqui no espaço, eu poderia localizar esse ponto do espaço, que seria a aeronave, simplesmente por um vetor. Esse vetor em azul que você verifica aí agora.
Esse vetor ele vai do ponto de origem do sistema, onde está o radar, até o ponto final, que é a identificação da aeronave, né, do corpo que trafega no espaço aéreo. Bom, daqui a pouco nós vamos analisar as características desse vetor. Eu vou colocar aqui uma projeção no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, para a gente entender melhor esse vetor, que nós vamos chamar de vetor posição. Ele é chamado de vetor posição. Eu vou fazer aqui uma projeção nos 3 eixos para que a gente compreenda melhor como o vetor localizou o ponto do espaço. Então, olha só aí. Eu fiz aqui uma projeção em forma de um paralelepípedo, né? Veja que o ponto de origem, que é o ponto de referência, onde está o radar, é um dos vértices, ou seja, uma das pontas do paralelepípedo, e no outro vértice, né, nós temos a localização do avião, é um ponto do espaço. Para a gente localizar um ponto no espaço, a gente precisa entender que esse vetor posição, ele é formado por uma parcela no eixo X, que é uma componente vetorial em X, esse em preto que aparece aqui no eixo X, uma parcela vetorial no eixo Y, né, como a gente verifica também aqui, e também um vetor componente, que é uma parcela do vetor posição, no eixo Z. Esses vetores nos 3 eixos nos permitem localizar o ponto do espaço. Eles são componentes do vetor posição. E quais são as características desse vetor posição, né? Porque todo vetor tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Vamos ver quais são essas características vetoriais. Bom, o módulo é o tamanho do vetor, né? É o ponto de origem unido ao ponto de encontro aqui da aeronave, né? Então, eu vou chamar essa distância de D e vou representar o vetor por um vetor D com uma setinha acima, né? O símbolo do vetor. Qual é a direção desse vetor? Bom, no ponto onde está o radar, nós podemos dizer que é o ponto R. E no ponto onde está o móvel, que é o avião, eu vou chamar de ponto M. Então, a direção é aquela que une os pontos R de radar e M de móvel, né? Então, a direção da linha RM. Vamos colocar aqui o R, colocar aqui o M. 2 pontos definem uma reta, né? Então, é nessa reta a direção onde o vetor posição está localizado. E qual é o sentido do vetor posição? É de R para M, partindo de R, chegando em M. Então, veja que o vetor posição tem as suas 3 características, módulo, direção e sentido. Assim como nós analisamos agora há pouco a força, assim como a gente viu a velocidade, e agora estamos vendo o vetor posição e tantos outros, né, que representam essas grandezas aqui, que estão na tabela no lado direito, né? Só reforçando é que as grandezas escalares não precisam de intensidade, direção e sentido, portanto não são representadas por um vetor e elas precisam apenas do valor numérico e da sua unidade de medida, né? Vamos adiante. Agora, finalmente, nós podemos conceituar o vetor, dizer o que é o vetor, né? Então, é um conceito clássico, é uma definição que a gente encontra em qualquer livro didático de nível superior ou de nível de ensino médio, até mesmo no nível do Fundamental 2, lá no 9º ano, quando se conceitua o vetor, né? Na parte de ciências e tudo mais. Olha só como é que é o conceito clássico. Um vetor é um ente matemático. Um ente é um parente da matemática, né? Ou seja, ele é mais um recurso matemático. Ele é um modelo matemático caracterizado por apresentar um módulo, uma direção e um sentido. O módulo é o tamanho do vetor, a direção é a linha de ação e o sentido é para onde a setinha aponta, né? Trata-se, portanto, de um segmento de reta orientado. Então, é outra maneira de dizer o que é o vetor, um segmento de reta orientado. Ele é utilizado para representar as grandezas que são vetoriais. Bom, mas o vetor, ele não é apenas uma representação gráfica, né? Ele também nos permite realizar operações matemáticas. Para isso, as operações vetoriais básicas, bem básicas,
nós vamos dividir em dois tipos, né? A regra do paralelogramo, que eu vou começar por ela. Então, analisa aqui o seguinte. Agora eu não vou mais desenhar aquelas animações, né? Aquelas figuras. Eu vou apenas representar flechinhas, né? Então, digamos que nós tivéssemos aqui um vetor A e um vetor B e que eles formassem entre si um ângulo de 90 graus. Para usar a regra do paralelogramo, eu preciso colocar esses dois vetores numa mesma origem, né? Então, o vetor A e no mesmo ponto de origem nós temos a origem do vetor B. Colocamos os dois vetores no mesmo ponto de origem. Veja que agora eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Para a gente usar a regra do paralelogramo e somarmos esses dois vetores, nós fazemos o seguinte. Traçamos uma linha auxiliar na extremidade de um vetor, no caso aqui do vetor A, só que a linha que passa na extremidade de A tem que ser paralela a B. E a linha que passa na extremidade de B tem que ser paralela a A. Tendo aqui o ângulo alfa de 90 graus, né? Mas aí nós vemos que o vetor soma ou o vetor resultante é a união do ponto de origem do sistema com o ponto de cruzamento das linhas auxiliares. Então está aí o vetor resultante, o vetor R. E que operação vetorial foi essa? A operação foi a soma vetorial. Mas a gente percebe que não é uma soma comum. Como, por exemplo, se o A fosse 7 e o B fosse 3, não poderia ser 7 mais 3 igual a 10 por causa do ângulo, né? Então, a operação foi uma soma, mas não é uma soma comum. E como é que a gente calcula esse valor do R? Através, por exemplo, de uma formulazinha chamada lei dos cossenos, né? Onde R é a resultante, A e B são os módulos dos vetores componentes e o cosseno do ângulo formado entre eles, né? E qual é a outra forma de realizar a operação vetorial que não seja a regra do paralelogramo? Bom, nós temos também o método da linha poligonal, né? Por exemplo, digamos que nós tivéssemos aqui vários vetores, né? Esses 5 vetores, A, B, C, D e E, que estivessem representando uma grandeza, uma determinada grandeza. Então, para utilizar a regra do paralelogramo, eu teria que usar de 2 em 2 e fazer o resultante, depois com o outro, depois fazer o resultante. Isso seria bastante trabalhoso, mas nós podemos usar também a linha poligonal. E o que é a linha poligonal? Significa unir os vetores em sequência. A ordem não importa, né? Veja, eu pego o vetor A exatamente na forma como ele está. Quando ele termina, a gente começa o vetor B. Quando termina B, começa o vetor C, exatamente na forma como eles estão, né? Quando termina C, inicia o vetor D. Quando termina D, inicia o vetor E. Eu coloquei na ordem A, B, C, D, E, mas não é obrigatório que seja nessa mesma ordem, né? Qualquer que seja a ordem, o vetor resultante será o mesmo. Então, o vetor soma ou o vetor resultante é a união do ponto de partida do primeiro com o ponto de chegada do último. Então, aqui nós temos o vetor R, que é o resultante. Como se calcula esse vetor resultante? Bom, que operação vetorial foi essa? A operação foi a soma A mais B mais C mais D mais E. Mas, como eu falei para vocês, não é uma soma comum. Eu não vou somar números meramente. Eu preciso levar em consideração que existem ângulos entre os vetores. Se eu posso fazer essa soma, calcular o valor do vetor resultante através das projeções desses vetores nos eixos. Mas isso é um tema mais para frente, que nós vamos conversar sobre ele. Mas eu também posso usar de 2 em 2 e colocar aqui na formulazinha da lei dos cossenos. Dessa forma, eu também consigo encontrar o módulo do vetor R, né? Bem, pessoal, essa foi a parte introdutória, né? A parte 1. Nós teremos aí uma parte 2 com alguns probleminhas sendo resolvidos e explicados para a gente solidificar bastante as informações que foram ditas aqui até agora. Sendo que nós vamos falar muitas vezes ainda sobre vetor, serão vários vídeos, né, para que a gente compreenda muitas informações, né? E eu vou ficando por aqui, encerrando essa primeira parte. Não esqueçam de ver também o vídeo da parte 2. Nesse vídeo você vai aprofundar um pouco mais os conhecimentos nos problemas aplicados, né, resolvidos. E eu quero agradecer pela sua companhia até aqui, né, por ter acompanhado todas as informações até o final. E que Deus os abençoe e a gente se encontra na próxima videoaula. Até mais!